Esse é o nosso desejo, que os filhos dos nossos ouvintes sejam impactados com a glória, com a presença de Deus, e que Deus venha tirar esse peso, essa aflição, esse cansaço de tantas mães, de tantas ouvintes que estão numa fadiga constante. Sabe aquela fadiga constante, aquela mãe que não dorme, aquela mãe que se preocupa, aquela avó que fica em busca daquele neto que ele tenha um encontro com Cristo. Mas para que Deus faça isso em nós, Ele nos leva, muitas vezes, a algumas insatisfações. Quando você está insatisfeito com uma situação, você vai buscar mais, você vai orar mais, você vai fazer uma entrega maior. Então Deus usa situações para nos corrigir, Deus usa situações para nos fazer refletir, Deus usa situações para nos fazer parar, porque Ele tem algo ainda maior. Então, nós estamos em orações constantes para que os filhos, as filhas, os netos, o esposo, a esposa, dos nossos ouvintes, os funcionários, o patrão, tenham aquele encontro com Cristo, sabe? O verdadeiro amor lança fora todo medo, toda inveja, todo vício, todas as drogas, todo pecado, toda prostituição que está dentro dos lares, nas casas, nas famílias. Porque a nossa geração de jovens, crianças, adolescentes, não conhece o Deus que você conhece, sabia disso? Essa geração, ela está fora dos princípios de Deus e Ele quer usar você, como mãe, como tia, como funcionária, como patrão, como uma pessoa que leve vida, leve fé, leve coragem, leve disposição. Porque quando você faz esse diálogo aberto com essa nova geração, você ganha eles, você conquista eles. Você os trata como filhos e Deus nos trata como filhos. Ele nos chama filhinhos, filhos, filha. Isso é forte quando você ama Deus e chama Ele como Pai. Então o Pai, Ele te dá tudo, você tem direito às promessas do Pai. Então que nessa manhã Deus venha tirar toda a fadiga, toda a tristeza, toda a fraqueza física, mental e espiritual. Ih, pastor, eu me sinto fraca. Eu estou cansada de orar pela libertação desse filho. Eu estou cansada de orar. Não se canse. Aqueles que esperam no Senhor correrão, caminharão e não se fadigarão. Porque Ele renova as suas estruturas. Ele renova os seus ossos. Ele renova a sua pele. Ele renova o seu sangue. Ele renova todas as lepras, todas as doenças, toda a enfermidade, mas é como Naamã, ele teve que dar os 7 mergulhos. E você tem que mergulhar na palavra, mergulhar na adoração, mergulhar na reflexão, mergulhar nas revelações de Deus. Aqui é muito pouco, é muito pequenino o tempo, não dá para ensinar isso, mas você pode continuar pedindo direção, capacitação, revelação, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e Ele visita aquele filho, Ele visita aquela filha, Ele visita aquele marido. Isso é intercessão, é você colocar-se na brecha por alguém, e eu tenho certeza que no mundo espiritual está tendo revelação, está tendo vitória, está tendo salvação, e você vai profetizando a esse vale de ossos sequíssimos, que haja vida, que haja vida, que haja vida, e Deus vai revertendo o quadro da história, pastor Edson. Aquela pessoa que estava doente por causa da sua oração, Deus já entrou com provisão. Deus diz isso na sua palavra, porque Daniel orou, começou a orar, e a pessoa começou a orar, e você começou a orar, e começou a bombardear o inferno e resgatar aquela vida para Jesus. Tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Até a morte daquela pessoa não vai ter. Deus vai reverter o quadro, se Ele tem propósito. Ele tem propósito com aquela vida. Pastora, estou indo para o hospital, estou fazendo um exame, estou indo para uma cirurgia. Ora, então vai profetizando. Eu vou só passar por um momento e Deus vai me colocar lá porque Ele quer me dar experiências maiores. Creia, declare, profetize, acredite no Deus que você serve. Você precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é um Deus de recompensas, mas você precisa mergulhar. Então, que essa fadiga, que essa tristeza, que essa fraqueza mental, física e emocional saia em nome de Jesus. Amém, amém. Tomamos posse, tome posse da sua vitória, tome posse aí do seu milagre, da sua provisão. Amém. Nesta manhã.
E a Bíblia diz que tinha uma família, o nome do pai da menina é o Jairo. O Jairo, ele era o principal da sinagoga e ele foi buscar recurso em Jesus. E quando Jesus chega ao local, disseram para ele, a tua filha está morta, para que enfadas ou incomodas mais o mestre? Então falaram, tua filha já morreu, não adianta mais, não adianta ficar pedindo socorro para Jesus, trazendo para um outro contexto atual de você que está enfrentando algum problema. Às vezes a pessoa disse, olha, o teu caso não tem mais jeito, já era, já foi, não dá mais, a idade não ajuda, onde você mora não ajuda. Sabe quando as pessoas só falam o negativo e não mostra possibilidade, em vez de te ajudar, te desmotiva, não é? Outros chegam para você e falam, eu não falei para você que ia dar errado, eu não falei para você, quer dizer, ainda querer ser juiz da tua cabeça ainda, né? Quando você precisa de apoio, quando você precisa de força para lutar, sim, de força, de motivação, de inspiração, aí o diabo levanta pessoas, em vez de ajudar, vem para te condenar. Assim aconteceu com Jó. A gente sempre fala do personagem bíblico Jó, né? Os amigos deles, né? Ficava ali falando tanta coisa ali. Mas Jó fez o seguinte, ele começou a orar para os amigos dele. Jó inverteu a situação. Jó foi e começou a orar pelos amigos dele, aqueles amigos que só ficavam querendo saber o porquê que Jó estava naquela situação. Eles falavam coisas boas e coisas ruins. Aí diz a Bíblia que Jó começou a orar pelos seus amigos. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a situação de Jó. Então, meu amado, vou dar uma dica para você, isso aqui é profético. Comece a orar para essas pessoas pessimistas que estão à tua volta aí. Em vez de te ajudar, só fica aí parece que te acusando, né? Apontando o dedo. E pior é aquilo, eu não falei? Parece que eu estou até vendo algumas pessoas precisando de libertação neste momento, certamente. A pessoa diz para você, eu não falei que ia dar errado? Eu não falei que a tua empresa não ia para frente? Quer dizer, você já está numa situação complicada e vem esse abençoado, essa abençoada aí para... Então faça como Jó. Jó orou pelos seus amigos. Jó clamou. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Tudo que Jó perdeu, Deus deu o dobro. O dobro. O homem tinha 3.000 camelos. Depois ele teve 6.000, veio tudo dobrado. A bênção veio dobrada, meu irmão. Mas a questão da filha de Jairo, o pessoal disse pro Jairo, Jairo, deixa pra lá. Não incomoda mais o mestre, não. Não adianta mais. Só que Jesus estava perto. Jesus ouviu quando falaram isso para Jairo. Aleluia. Oh, rabachai, debacachalaramai. O importante, gente, é o que Jesus diz. Jesus ouviu. Jesus ouviu o pessoal falando para Jairo. Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Por que você incomoda o mestre? Tua situação não tem mais jeito. A tua filha já morreu. Teu projeto acabou. Quem estava com você não está mais. Mas Jesus ouviu isso. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Jesus estava dizendo, não dê bola, não fica ouvindo essa turma aí não. Sabe? Jesus disse, não temas. Por quê? Em outra versão diz assim, não tenha medo. Porque Jesus viu que aquele povo falou com convicção, porque as pessoas negativas, as pessoas que parece que o inimigo envia para te desanimar, elas vêm com convicção. Elas têm convicção e vêm parece que para te alfinetar, para te deixar para baixo, para desanimar, para você parar, para você desistir daquilo que não é para desistir. Não vem para motivar, vem para te desencorajar. Mas Jesus ouviu isso. Então você tem que entender isso aqui. Jesus está falando aqui para a gente. O Espírito Santo está falando aqui, ó. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, ele ouviu. Ele já ajudou o Jairo. Falou, Jairo, não tenha medo. Crê somente. Crê somente. Aí foi quando... E então permitiu que alguém o seguisse. Aliás, e não permitiu que alguém o seguisse. Então Jesus já começou a classificar ali. Está escrito aqui em Marcos, capítulo 5, 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então Jesus só chamou esse trio abençoado aqui, Pedro, Tiago e João.
Então é assim, meu amado. Sabe? Tem hora que você tem que saber classificar. Não é fazer acepção de pessoas. Deus não quer isso, não é isso. É você ter discernimento espiritual. Então você vai ter que ter os teus Pedro, os teus Tiago, o teu João do teu lado. Ou seja, sempre tem alguém de fé. Sempre tem alguém para te ajudar. Entendeu? Então Jesus chamou Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do Jairo, do principal da sinagoga, viu um alvoroço. E os que choravam muito e pranteavam, estavam chorando. A menina tinha morrido. E entrando, disse-lhes, olha o que Jesus disse. Eu sempre estou batendo nessa tecla. Você tem que prestar atenção no que está na Bíblia, o que Jesus diz. O que as pessoas dizem pode ter lá a sua importância. Mas o importante é o que Jesus diz, o que Deus diz, o que o Espírito Santo diz. É a voz de Deus que nos interessa, é Ele que vai nos dar direcionamento seguro, né? Entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E começaram a rir dele. Porém ele, tendo-os feito sair, ele mandou a turma do riso sair fora. O pessoal estava rindo, achou, isso aí ele está por fora, né? Falou, então dá licença, que o negócio aqui é com o pai e a mãe. Olha que importante. Gente, isso aqui é forte, gente. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está falando. E riam-se dele, riam do que Jesus falou. Porém ele, tendo-os feito sair, então ele falou, pessoal, então Deus abençoe. Ele não falou Deus abençoe, então dá licença. Aí Jesus pega o pai e a mãe da menina, que eram os maiores interessados no milagre. Era o pai e a mãe. A menina, né, era uma garotinha, né? Se eu não me engano tinha 12 aninhos. Né? Então a Bíblia diz que Jesus pega o pai e a mãe e os três, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada, ali no quarto, ali onde a menina estava deitada, diz a Bíblia. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E diz a Bíblia, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Aí todo mundo ficou espantado com aquele milagre. Você está entendendo? Sim. Você viu como é que o milagre acontece quando tem gente de fé? Estava Jesus, o autor da fé. Só ele resolveria tudo. Mas ele quis chamar Pedro, Tiago e João para já ir aprendendo. Porque depois Jesus sabia que lá na frente quem ia fazer esses milagres era Pedro, era o João, era o Tiago, né? É assim que funciona. E ele chamou o pai e a mãe porque eram os maiores interessados na bênção ali, né? E é impressionante quando a pessoa ela não está alinhada com esse propósito, com esse projeto. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os nossos olhos em Cristo, em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então ele tem alegria, ele tem gozo, ele tem paz, ele tem contentamento. Ele quer ver o seu sucesso. Então para de andar com gente falido, derrotado. Se você não tem força para ajudar, então nem ande junto. Procure um profissional da área que ajude aquela pessoa. Porque você já está fraco. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Ambos cairão no abismo. Então se aquela pessoa está todo dia te desvalorizando, está todo dia perturbando a sua mente, todo dia carregando você com as cargas dela, então mande essa pessoa procurar uma pessoa profissional que possa expulsar aquele espírito, porque você não pode, você não consegue, você não jejuou, você não orou, você não está preparado. Então encaminhe essa pessoa para alguém que saiba resolver esse problema. Então, portanto, nós devemos estar rodeados de uma grande nuvem de pessoas de fé, pessoas que oram, pessoas que alinham com os seus projetos, com o seu propósito, para que você seja mais que vencedor. Por isso que você está nos ouvindo nessa manhã. Porque aqui você acha pão, aqui você acha água, aqui você acha fé, aqui você acha louvor, aqui você acha adoração, aqui você acha reflexão, senão você não estava nem ouvindo. Fraco por fraco, eu fico onde eu tô. Eu desligo o rádio, eu não quero nem saber. Mas se você tá ligado, é porque você tá achando bênção, unção. Pastor, é isso mesmo. Eu preciso estar ouvindo mais. Eu vou ouvir de novo e depois eu vou ouvir de novo. Porque uma vez é pouco. Porque Deus vai me dar mais revelação. Então Deus vai nos alinhando aos seus propósitos. E ali o milagre aconteceu. Então é a fé que tem que ser destacada. A fé em Jesus, nas palavras de Jesus.
Que Deus te fortaleça, te abençoe ricamente. Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos orar, mas antes da oração, chegou um testemunho agora em áudio de Ponta Grossa, nosso querido irmão Jesus. Antônio Trajano. Nós vamos ouvir, preste atenção, um áudio de mais ou menos uns 3 minutos e meio, mais ou menos. Logo após o testemunho, a gente já ora encerrando a programação de hoje. Escute esse testemunho, porque é um testemunho já referindo-se àquela semana do clamor financeiro. Vamos ouvi-lo. Então, a paz, pastor Edson. Então, o meu testemunho aconteceu naquela semana que o senhor fez, a semana aí no rádio das dívidas das empresas. Então, há uns anos atrás, eu e mais dois amigos, um amigo e um irmão, hoje esse meu amigo, ele está em São Paulo. Eu não vou citar o nome dos 2 sócios, mas o senhor sabe, o senhor foi contador, o senhor sabe. Eu tive um problema na receita. E a receita, e aí o senhor falou ontem que tinha feito uma pregação dos 50 mil. E aí a receita na época queria cobrar 50 mil meu, 50 mil do outro sócio e do outro sócio. Ou seja, a empresa devia 150 mil para a receita. Aí a empresa ficou parada, ficou fechada. E todos esses anos, aí um dia vem um oficial de justiça aqui na minha casa e queria empenhorar tudo e tal. Aí eu fui atrás de uma advogada que estava começando. E essa advogada entrou na justiça e a gente recorreu, ganhamos na primeira instância, ganhamos na segunda instância, e essa semana, no começo do mês, né, mesmo esses problemas meus de saúde, ela me avisou, antes daquela campanha que o senhor fez a semana passada sobre as finanças, os 7 dias sobre as finanças que o senhor fez no rádio, eu coloquei meus documentos toda a semana inteira escutando, e ontem eu ia testemunhar do discipulado, mas daí não deu tempo, né, tava meio, mas eu fiquei muito alegre porque ela me mandou uma notícia, e foi recorrido para Brasília, e o ministro deu por o cancelamento da dívida. Então, a nossa empresa pode ser fechada agora, e foi cancelado todas as dívidas. Com os juros e correções monetárias, cada um de nós, dos 3, quando começou com 50 mil, aí juros sobre juros, o senhor sabe como que é a receita, juros sobre juros sobre juro, cada um hoje o montante da dívida seria 150 mil meu, 150 mil do outro sócio e 150 mil do outro sócio, ou seja, a empresa tinha uma dívida na receita de 450 mil. E ontem, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e as orações, a fé, o ministro decretou que a nossa empresa não deve mais nada. Nós não devemos mais nada na receita, pastor. Isso é um sobrenatural, é um milagre, é o agindo Deus. Por isso que eu dou honra e glória de poder participar dessa família agindo Deus, quem impedirá. E agora a pastora Eva falou sobre o cancelamento das dívidas. E um dia que eu puder, que eu sei que logo vou poder, eu vou testemunhar no presencial. Esse maior milagre, isso foi um sobrenatural que aconteceu. Um abraço, a paz. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor agiu nessa situação do nosso querido Trajano lá em Ponta Grossa. E cremos, Pai, que muitos que ouviram esse depoimento, certamente muitos têm alguns problemas parecidos com isso, ou em outra área da vida, dos negócios, da pessoa física ou jurídica.
E nós colocamos no altar da oração pedindo socorro, pedindo ajuda e pedindo a provisão para que o milagre, o sobrenatural, aconteça também no dia de hoje para aqueles que precisam de um milagre. Como o Senhor ressuscitou, deu vida novamente à filha de Jairo. Até o Senhor chegar na casa, houve alguns empecilhos, pessoas incrédulas, pessoas que estavam desanimando o pai da menina, mas o Senhor estava lá e disse: não temas, crê somente, aleluia. Deus Todo-Poderoso, sentimos a Tua glória, sentimos o Teu poder neste momento, pelo poder da fé, no nome de Jesus e pelo poder da Tua palavra, que é viva e eficaz. Libera uma unção de cura, de milagres e maravilhas, e todos os pedidos que chegaram, e todos que oram conosco, sejam abençoados em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta manhã que o Senhor está renovando as estruturas deste pai de família, desta mãe de família que estava desfalecendo, que estava cansado, desanimado, parando no caminho. Pai, nós cremos em milagres, nós declaramos abre-te agora, nós declaramos o cancelamento de dívida, nós declaramos que essa vida se renda a Cristo hoje, agora, em nome de Jesus. Esse que está afastado dos caminhos do Senhor, essa igreja morna, essa igreja morta, ressuscita por um tempo de vitória, por um tempo de milagre. Toca agora do alto da cabeça aos pés, em nome de Jesus. Renova as estruturas fisiológicas desse corpo que se sente cansado, que se sente fadigado, que se sente com medo de continuar, medo de vencer. Em nome de Jesus nós declaramos vida, em nome de Jesus nós declaramos saúde nesse órgão que está morrendo, que está morto, que está cansado. Esse câncer seja expelido agora, esse mioma, essas pedras nos rins, na vesícula, no coração, no pulmão, na pele, na coluna, em nome de Jesus. Esse órgão que está fora do normal, fora do controle, nós damos vida agora e vida com abundância em nome de Jesus. E todos digam amém. Receba essa água como alimento, como remédio, tome ela com muita fé e declare: eu vou expelir tudo que está ruim no meu corpo, em nome de Jesus, amém. Abençoa também os agentes de Deus, Pai. Libera uma unção de prosperidade e provisão sobrenatural nas finanças dos nossos apoiadores, em nome de Jesus. Amém. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.